aquele contexto em que você não tinha toda uma guarda, um policiamento, toda uma estrutura, né, com relação à proteção do viajante. E você também tem ali a última parte acerca de alguém que é recebido, a ideia de uma pessoa que se achega no local e é servido, né, por um anfitrião e tem a sua alegria de poder estar celebrando, participando, né, de algo na presença de um anfitrião. Então, o que nós podemos aqui tirar para a nossa reflexão, bem breve nessa manhã, desse Salmo 23, desse Salmo que possivelmente seja o texto mais conhecido, né, o texto mais, vamos assim dizer, mais popular, né? Além do Salmo 23, a gente tem o Salmo 91, né, e aquela texto de João, né, 3,16, que seriam os vencedores aí de popularidade, né? O Salmo 23, ele primeiro fala de algo que às vezes a gente lê, né, mas a gente não medita na importância daquilo que ele tem de fato para nós. Quando o autor diz, do verso 1, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele aqui coloca uma expressão, né, de Senhor, né? Primeiro que ele chama Deus de Senhor, ele reconhece a figura, né, do poder divino e coloca aqui a figura do pastor como sendo aquele que supre toda necessidade. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é interessante que às vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida e a gente perde no momento da dificuldade essa consciência do que realmente Deus é para nós, né? Ele é o nosso pastor. Então, se você conhece esse salmo e se você crê nessas palavras, o que nós temos a dizer diante das situações difíceis, das circunstâncias adversas, é que nada vai nos faltar, né? Nós podemos passar por situações difíceis, mas podemos contar com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus, sabendo que Ele, como pastor, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que impede do mal, né, nos atingir de uma forma plena, é aquele que tem o poder de nos livrar, de nos guardar. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, do que o pastor tinha, era um cajado, né? O cajado, ele não serve apenas para poder guiar as ovelhas, mas também para protegê-la do perigo, não é isso? Você vê que geralmente o cajado tem lá na ponta o quê? Uma voltinha, né? Para poder puxar a ovelha. E a ovelha é esse animal que o tempo todo necessita, precisa do cuidado, né? Na verdade, o pessoal até costuma brincar, a ovelha é meio burrinha, né? Ela precisa realmente, o tempo todo, de ser conduzida, de levar até onde tem água, de ter, de cuidado específico mesmo, né? Eu lembro de uma mensagem de um pastor até da igreja luterana, que ele conta que uma vez ele, em Jerusalém, ele ficou observando ali os pastores, né, e um pastor chegando com um grupo de ovelhas no local, aí daqui a pouco começaram a beber água as ovelhas, né? Daqui a pouco chega um outro grupo, né, um outro pastor com outro grupo de ovelhas, e aí as ovelhas se misturam ali e começam a beber água. Aí chega um terceiro pastor, né, com um grupo ali de ovelhas também, e elas começam a beber água, e daqui a pouco ele ficou observando aquilo ali, os rebanhos estavam todos misturados. E aí o primeiro, ele começa a gritar, ele fala lá, ele não lembro agora qual é a expressão, né, em hebraico, né? E ele começa a falar, e as ovelhas que estavam todas misturadas ali, elas ouvem a voz do pastor dela, e elas rapidamente se destacam das outras que continuavam ali misturadas bebendo água. Então, o que Jesus também usou, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Essa parte aqui é muito interessante do Salmo, da gente entender que nós temos uma relação muito íntima com Deus, de ovelha para com o pastor. Nós ouvimos a voz de Deus, nós conhecemos a voz dele e confiamos na sua proteção, na sua provisão, na sua guarda. Ele diz que leva-me para junto das águas de descanso. É Deus quem nos leva, nos conduz a um lugar onde nós recebemos dele o quê? O refrigério, onde nós temos o descanso da nossa alma.
Salmo. Ele diz também, guia-me pelas veredas da tua justiça. Então, nessa primeira parte, no verso 1, no verso 2, fala da relação do pastor com a sua ovelha. O que é que nós podemos tirar para a nossa vida? O cuidado de Deus, né? E é Ele que nos dá refrigério, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá pasto, é Ele que nos dá a provisão. Então nós precisamos confiar plenamente em Deus, entendendo que Ele cuida de nós, que nos dá o descanso e que nos dá a provisão. E Ele vai dizendo, guia-me pela vereda de tua justiça, por amor de teu nome. É Ele que nos conduz no seu caminho. E é interessante que o autor diz assim, por amor do teu nome. Ou seja, Deus faz isso por amor dele mesmo, por amor do seu nome. Ele tem um nome a zelar, né? Eu gosto muito que os antigos antigamente falavam assim, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa antiga era ter o seu nome sujo. Hoje a coisa está tão normal que ninguém esquenta a cabeça com isso. Mas a questão do nome, eu lembro quando era novinho, poxa, você ficar com o nome sujo era uma coisa assim horrível, pelo menos pessoas assim de uma família, né, mais estruturada. Então, Deus ele também tem isso. Deus ele é antigo, né? Deus dos antigos. Então ele zela pelo nome dele. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a glória do seu nome, é o amor do seu nome. Por isso que na nossa canção que diz Tu és fiel, o final da nossa canção é diferente do Inário Batista, é diferente do Inário da Assembleia de Deus, que nós não cantamos fiel a mim, nós cantamos fiel assim. Não sei se vocês já notaram isso. Se você pegar essa música sendo cantada no Inário Batista ou no Inário da Assembleia, Tu és fiel, fiel a mim. Mas Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo. Porque muitas das vezes nós usamos essa expressão fiel a mim para poder justificar, ainda que eu erre, Deus continua comprometido e Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Não, ainda que eu erre, Ele não vai errar. E Ele vai ser fiel à palavra dEle, Ele vai ser fiel àquilo que Ele é, ao caráter dEle. E o caráter dele é de um Deus santo, de um Deus justo. Aqui nesse salmo ele está dizendo, Davi pede, guia-me, me conduza pelas veredas da tua justiça. Ou seja, por amor do teu nome, me conduz na estrada da vida, me conduz nos teus caminhos, por amor a ti mesmo, por amor ao teu nome, por esse nome que é santo, por esse nome que tem muito a zelar o Senhor. Então Deus, Ele vela pelo nome dEle, Ele guarda o nome dele. E o salmista, ele por entender isso, ele apela, né? Ele diz, por amor ao teu nome, ele faz esse apelo, né? E depois ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, já é a figura de um viajante, né? A figura de alguém que está na estrada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É interessante que o autor aqui, ele não pede, ele não roga a Deus livramento, né? Às vezes a gente, Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Geralmente a nossa oração é oração para Deus tirar o perigo, tirar o problema, tirar a enfermidade. O salmista não, ele não pede para ser retirado do problema. Ele pede o quê? Para que Deus esteja com ele. Ainda que eu vá fazer uma cirurgia, ainda que eu vá fazer uma situação, vou passar por uma situação de prova, eu não estou te pedindo livramento, eu estou te pedindo, esteja comigo, me dê certeza da tua presença. É parecido com uma frase que eu li, que diz assim, eu não te peço, Senhor, eu não te peço que me tire a carga dos ombros, mas eu te peço que me dê ombros fortes para que eu possa levá-la. Então a ideia aqui do autor é a compreensão de que na estrada da vida haverá de fato vales, haverá momentos de dificuldade, haverá situações complicadas em que o viajante não tem para onde correr, não tem como fugir. E o que ele diz? Né? Que o Senhor, por estar comigo, eu não vou temer o mal. Irmãos, se a gente toma essa palavra como verdade para a nossa vida, ela é tremenda. Ela nos leva a entender que diante das dificuldades, diante dos problemas, nós não vamos ter medo, porque Deus é a certeza de que nós seremos consolados e fortalecidos por Ele. Diante da dor, diante da tristeza, nós sabemos que não seremos sucumbidos, que nós não perderemos a nossa fé, que teremos a nossa fé guardada pela presença de Deus na nossa vida. E olha que aqui, eu acredito que o nome de Deus, Emanuel, ainda nem tinha sido revelado, né? Então nós temos essa certeza de que o nosso Deus, através do nascimento de Jesus Cristo, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e por isso podemos ter toda a convicção de que Ele nunca
nos abandonará. O texto diz: o teu bordão e o teu cajado me consola, né? Ou seja, é Deus que é a nossa consolação. Aqui o resto, os versos finais, o verso 5 e o verso 6, vai também trabalhar com a imagem de um anfitrião. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fala de alguém que recebe com uma mesa farta para que você possa se assentar. Então aqui o Davi, ele fala acerca da realidade da vitória, da glória, de ter passado por tribulações e dificuldades e agora celebrá-la diante daqueles que o perseguiram, diante daqueles que lhe fizeram mal ou que desejaram-lhe a morte. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu gosto muito desse carinho que Davi tem pela casa do Senhor. Nós desprezamos tanto, irmãos. Muitas das vezes passamos por qualquer tipo de dificuldade, ou às vezes nem dificuldade, às vezes está um dia um pouquinho mais frio, ou está um dia um pouquinho mais ensolarado, nós simplesmente desprezamos o habitar, o congregar, o estar junto. Mas Davi, ele tem essa certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanha, estará na vida dele, e ele quer sempre estar aonde? Na casa do Senhor. No Antigo Testamento, né, a gente tem muito essa questão do templo como lugar da adoração, como lugar da manifestação da presença de Deus, e não é diferente hoje no sentido de que é quando nós estamos juntos, seja aqui nesse templo, ou seja de repente em um culto no lar, mas o estar junto, o habitar, né, junto com os meus irmãos, na presença do Senhor, deve ser um desejo de todo o nosso coração, como foi falado aqui na quarta-feira, do vir para a igreja com alegria, irmãos, vir para a igreja com o coração batendo forte. Eu comentei aqui de uma forma bem enfática, estava até conversando com o Diogo ontem, né, sobre essa questão, né, a gente às vezes tem essa coisa, né, de ir para a igreja como se fosse uma obrigação, de ir para a igreja como se fosse um peso. A gente chega aqui para cantar, é um sacrifício, parece que está segurando a tua língua, parece que estão apertando assim o teu queixo com a tua cabeça, pressionando para que tu não abra a boca, né? E aí quando você vê um time de futebol fazendo gol, o teu time do coração, você grita, você celebra, você bate palma, solta fogos, e na casa do Senhor parece que você está morto, parece que você, né, é reverência de gente morta, irmão. Não, o salmista Davi entende que estar na presença do Senhor tem que ser algo alegre, tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo que vem do coração, é a alegria de cantar, é a alegria de compreender que Deus é o nosso pastor, que nós estamos aqui porque Ele tem nos guardado, que nós estamos aqui porque Ele tem nos sustentado. No momento em que passamos por privações, Ele está nos consolando, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel, é Ele que nos dá sustento, é Ele que nos dá pasto, é Ele que nos dá refrigério. Em tempos difíceis como nós vivemos, é Ele que refrigera a nossa alma, irmão. É Ele que não deixa a gente surtar, é Ele que não deixa a gente cair em depressão, é Ele que não deixa a gente simplesmente desistir de viver. É entender, irmãos, que a nossa alma está guardada nele, que podemos acordar pela manhã, olhar para o céu e dar um glória a Deus bem alto, porque mais um dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de celebrar, de viver, de desafiar os gigantes, de vencer os leões e de saber que Ele está conosco, mesmo sabendo que temos um problema pela semana a enfrentar. É a certeza de que Ele está conosco que nos faz ir ao trabalho, que nos faz ir ao médico, que nos faz continuar a viver. Então, quando nós temos consciência de todas essas verdades, não podemos entrar por essas portas com a cabeça abaixada, com falta de força e de ânimo no coração para adorá-lo. E se isso for uma realidade na tua vida, entre no teu quarto e fala: Senhor, devolva a alegria da salvação. Senhor, me dê uma injeção de ânimo, porque eu não posso estar na presença de um rei todo-poderoso que tem feito grandes coisas na minha vida de uma maneira como se não tivesse recebido nada da sua parte, como se não tivesse na frente de alguém tão importante quanto o Senhor. Partindo destas verdades, irmãos, o convite que Deus tem para você nessa manhã é: celebre, mas celebre com força, celebre com alegria, celebre com exaltação, com todo o teu ânimo, com todo o teu coração, pois nós devemos sempre entrar na presença do Senhor pensando: quem sabe essa não seja a minha última celebração, essa não seja a minha última adoração, por isso eu quero oferecer da melhor maneira possível para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Passar aqui